Salve, rapaziada do YouTube, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Jordson Art. E hoje eu trouxe para vocês esse desenho do Eren Yeager e também com seu titã de ataque. Eu fiz o desenho todo aqui no vídeo, desde o esboço até o final da arte. Então acompanhem completamente o vídeo. E é isso, sem mais delongas, vamos lá. Então, galera, começando aqui primeiramente com o esboço, eu comecei demarcando as linhas do titã de ataque do Eren, antes de começar a definir o esboço, para mim ter uma noção de tamanho na folha. Aí logo após eu já vim reforçando o Eren, colocando as linhas no devido lugar para me instruir na hora de colorir, e depois eu já passei também para o titã de ataque. Galera, esse desenho, quando eu for esboço assim, que você tem que colocar mais de um elemento na folha, eu aconselho começar primeiro por debaixo, começar pelo último elemento, porque assim, na minha opinião, você tem uma noção maior de como que vai ficar o desenho no final. Obviamente você faz a parte toda clarinha e depois reforça, porque assim a chance de você errar é muito pouca. Então, eu já estou aqui finalizando o esboço para já partir para a line art, igual vocês estão vendo aí agora. As canetas que eu usei foi da Draft Pen. Eu usei a 0.03, usei a 0.4 e usei a 0.8 também. Mas a maior parte do desenho foi a 0.03, porque eu queria as linhas bem fininhas para valorizar mais as cores. E o segredo da line art, ela tá na munheca. Você tem que ver até onde o seu pulso vai alcançar no traço. Quando você vê que seu pulso já não tá dando limite, você teria que arrastar a mão, aí você puxa a caneta para fora, finalizando o traço, e depois continua um pouco mais atrás, né, para não dar aqueles cortes, não dar aquelas linhas divididas. Então, eu tive que usar essa técnica principalmente no cabelo, porque são fios muito longos do titã de ataque, que pega do início da folha até o fim da folha. Aí agora eu já peguei o canetão marcador da Evoque para demarcar o fundo. Eu coloquei o fundo preto e já fui demarcando também todas as áreas que ficaria preto também, para mim não precisar voltar depois. E demarquei os dentes ali também, porque tinha sumido, né, na hora do esboço, mas aí eu fiz na caneta mesmo e deu certo. E é isso, a gente já tá finalizando aqui a line art, né, para já começar as cores. E galera, nesse cabelo aí eu usei o canetão marcador da Evoque, usei o Sépia para dar essa primeira base, igual eu tinha explicado no vídeo anterior. Sempre que for usar a canetinha marcador, use uma cor mais clara que você vai usar como base, que dá para misturar com lápis e você acertar a tonalidade. Aí, como vocês podem perceber ali no lado esquerdo, tá os lápis de cor que eu usei para fazer o cabelo. Eu usei o sépia, o marrom, o cinza escuro, o preto e o branco também para dar as luzes, dar o brilho no cabelo. Aí eu fui puxando fio a fio usando essa sequência. Eu usei o sépia, o cinza depois, aí eu usei um pouquinho do marrom, aí já fui passando o preto, e o branco eu passei por último, igual vocês estão vendo aí agora. Aí eu dei essa finalidade com a caneta 0.4 de novo, para definir um pouco mais os fios. Então galera, agora eu peguei o canetão marcador para fazer essa base que segura o Eren. Eu coloquei o vermelho porque eu não tinha uma tonalidade mais clara, mas aí que tá, quando você usa uma linha soft, mesmo quando a cor é mais escura, ela fica clara, igual vocês estão vendo aí. O vermelho ele estava bem intenso, então eu usei um rosa, que aí quebrou o vermelho do canetão marcador. Aí depois eu taquei o marrom para fazer essa sombra dessa base que segura ele. O problema de usar a linha soft é que ela some um pouco da line art que você fez. Ela fica mais claro. Eu não sei porque, deve ser o pozinho que tem nesses lápis que enclareia muito. Isso que fez ajudar para quebrar o vermelho do canetão marcador, mas também em consequência sumiu as linhas. Então eu tive que reforçar com marrom e no final de tudo voltar e dar mais uma finalidade com a caneta de novo.
Então, galera, agora eu já comecei a base aqui da camisa do Eren. Eu usei a caneta marcador cinza escuro e a caneta marcador cinza claro para dar uma diferenciada da parte de fora com a parte de dentro. E depois eu fui usando preto para definir as sombras da jaqueta e o cinza também para dar um brilho a mais na jaqueta dele. Aí depois eu passei pro cabelo, eu usei uma base marrom e fui usando o sépia para dar as sombras do cabelo com o preto, usei o areia também para fazer o brilho e usei um pouquinho do canela. Fui fazendo essa sequência até dar a tonalidade que eu queria do cabelo. Agora na pele não teve segredo, eu usei a mesma sequência que eu sempre uso. Eu passei uma base toda de rosa claro com um canetão marcador, depois eu passei o canela, passei o sépia para dar uma profundidade maior, depois passei o rosa claro e um pouquinho de branco para dar o brilho. Galera, agora eu tô fazendo aquele fundo ali do ombro do Titã de ataque, que seria uma parte mais de carne viva, né? Então eu usei a mesma sequência que eu usei nessas visgas que segura o Eren. E agora ali vocês podem perceber, eu passei o branco para dar um efeito de fumacinha. Por causa que no anime, sempre que o Eren sai de dentro do Titã, ele sai com um vapor de calor. Então eu quis tacar isso no desenho. E aí eu taquei com o branco mesmo, eu fiz toda a base normal, colori tranquilamente o desenho, depois taquei o branco para dar essas fumacinhas. Agora ali eu tô fazendo a base, né, com rosa claro do Titã de ataque. E já fiz a base da língua também, para já passar e fazer as cores do Titã de ataque. Aí depois de fazer toda a base eu usei o sépia, o marrom escuro, o areia e o rosa claro. E fui fazendo essa sequência em toda a base de pele que ele tinha. Nessa parte ali do queixo de baixo ele tem umas linhas que eu fui puxando com o próprio sépia. E depois eu reforcei um pouquinho com preto. Ele tem essas linhas embaixo do queixo, na lateral do maxilar e em algumas partes da orelha também, mas aí no desenho aí eu não fiz elas não. Aí no caso eu já dei toda a profundidade ali da pele. Essa pele aí eu até que demorei bastante para fazer ela, por causa que eu fui tacando brilho. Aí eu achei necessidade de escurecer mais, aí eu voltei de novo com sépia, eu voltei de novo com marrom escuro, até ficar a tonalidade que eu queria. E no final de tudo dessa sequência eu ainda usei o preto para elevar mais as sombras do desenho. Aí depois eu passei para a parte da língua. Eu já tinha feito a base com um canetão marcador, aí eu só taquei o rosa e o branco para dar uma definida e passei para os dentes. Galera, vocês podem perceber que nessa parte aí eu fiz a mesma fumaça que eu fiz lá embaixo. Fiz na boca dele também para dar um efeito melhor no desenho do que fazer só na parte de baixo. Aí depois de tudo eu finalizei o desenho, reforçando tudo, dei um brilho a mais no Eren com a caneta Posca para dar uma saltada e valorizar o desenho. E eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostou, já deixa o like. Tamo junto, é nóis!